A Bíblia foi escrita em três linguagens: simbólica, figurativa e literária. E a vida do profeta Oséias está sendo usada como símbolo da apostasia e rebelião de Israel para com Deus. Assim como a esposa de Oséias se tornou uma mulher de adultério, Israel também estava adulterando sua comunhão com Deus e seguindo outros maridos, outros esposos, ou seja, outros deuses. Deus vai usar a vida deste profeta como exemplo daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. A vida de Oséias era uma parábola viva. Oséias estava sentindo na pele os mesmos sentimentos que Deus estava sentindo. E aí me vem uma pergunta que não quer calar. Deus pode usar a sua vida como bom exemplo para falar com as pessoas? Leia o livro do profeta Oséias. Acompanhe comigo as 10 lições que eu separei pela graça de Deus. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre o profeta Oséias. O mundo não quer nada sério com você. O homem, irmãos, que Gomé manteve um relacionamento extraconjugal, não queria nada sério com ela e não estava disposto a amá-la como seu legítimo esposo Oséias estava. Ele não amava como Oséias a amava. Por isso, Gomé foi escravizada naquele relacionamento conjugal. A Bíblia diz em Oséias 3:2 as seguintes palavras: assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Ou seja, Oséias precisou comprá-la, resgatá-la de volta para casa, porque ela tinha se tornado escrava naquele relacionamento. Você está achando que o mundo vai reconhecer o teu valor, o teu chamado? Quem sabe o seu real valor é Deus que te criou. O mundo não quer nada sério com você. Abra os seus olhos, o tapete vermelho é só para te receber, depois você vira escravo. Segunda lição sobre o profeta Oséias. Quantas vezes você vai precisar quebrar a cara? Gomer teve experiências amargas ao trocar o amor do seu esposo por uma aventura lá fora. Resumindo, Gomer só quebrou a cara. E aí vem a pergunta: quantas vezes você vai precisar bater com a cara na parede por tentar viver uma vida longe de Deus? Até quando vai viver se enrolando, se complicando por não aceitar que Deus é o único que te ama? Não existe vida fora de Deus. O diabo exalta e depois destrói. Difícil, irmãos, não é carregar a cruz. Difícil é andar pesado pelo preço do pecado, quando nem as experiências amargas abrem os nossos olhos. É sinal de que estamos, a quilômetros de distância do propósito e de Deus. Terceira lição sobre o profeta Oséias. Cristo amou uma prostituta para fazer dela uma noiva, uma igreja. A ordem de Deus para o profeta Oséias foi clara no capítulo de número 1, verso 2. Vai e se case com uma prostituta. Só quem está ligado para entender um mistério desse, irmãos. Isso apontava que Israel agiu como uma prostituta ao se afastar do propósito do Senhor. O propósito de Deus para Oséias era que ele deveria se casar com uma prostituta e fazer dela uma esposa. E isso nos remete para Cristo. Cristo nos resgatou dos braços de outros deuses, dos braços do pecado e do inferno, e fez de nós o seu povo através de uma aliança de casamento eterna e uma aliança que houve derramamento de sangue vertido na cruz do Calvário.
Cristo, irmãos, ele quer compromisso sério com a sua noiva, com a sua esposa, porque ninguém a ama e a valoriza como ele. Jesus nos fez de uma prostituta uma legítima esposa. Então, não torne a voltar para os seus outros maridos espirituais no mundo. Quarta lição sobre o profeta Oséias. Eu não concordo com a sua prática, mas eu continuo te amando. Oséias, irmãos, não concordava com as práticas erradas da sua esposa Gomer, mas mesmo assim ele continuou amando a sua esposa. Deus também nos ama, irmãos, mas não concorda com as práticas pecaminosas. E é interessante aprendermos a separar pecado de pecador. Pecado é uma coisa, pecador é outra. Não concordamos com o pecado, com a prática do pecado, mas precisamos amar as pessoas. Deus também não concorda com a prática, mas ele ama as pessoas. Mas saiba que Deus não nos ama a ponto de quebrar princípios. E o fato de Deus amar não significa que ele não vai aplicar a justiça que tem que ser aplicada no juízo final. Então, não desista de ninguém por causa do pecado. Ninguém está fora do alcance de uma vida transformada por... Quinta lição sobre o profeta Oséias. Perdoe até quem não merece. Oséias 3:1 diz, então o Senhor dizendo para ele, o Senhor me disse, vá e ame sua esposa novamente, embora ela cometa adultério com um amante. Oséias foi ferido profundamente pela pessoa, irmãos, que lhe prometeu ser fiel. Uma das piores dores é a dor da traição. Jesus sentiu essa dor. Tem pessoas, irmãos, que não se levantaram nunca mais, até hoje, depois que foram traídas. Só para você ter uma noção de como dói. Tem pessoas que ainda vivem à base de remédios após uma traição. Mesmo assim, irmão, Jesus perdoou até quem o feriu profundamente. Em alguns casos, perdoar não significa, é verdade, andar junto de novo. Mas no teu coração, aquela pessoa tem que estar perdoada, mesmo você não tendo que andar com ela de novo. Você precisa ser livre para poder prosseguir. Isso só acontece através do perdão. Você precisa perdoar até quem te feriu profundamente. Sexta lição sobre o profeta Oséias. O que você prega tem que se misturar com a sua vida diária, na prática. O casamento, irmãos, de Oséias se tornou uma realidade, uma verdadeira pregação. Assim como o seu casamento, por causa da infidelidade de Gomer, não ia bem, o relacionamento de Israel com Deus também não ia bem das pernas. E detalhe, Oséias não pregava obediência ao povo e vivia em desobediência contra Deus. Não, ele foi obediente, mas tão obediente que casou amando de Deus com uma prostituta. Não estava nos planos dele fazer isso, mas ele obedeceu a Deus. Ele não pregava só sobre perdão, mas foi lá, resgatou e perdoou a esposa que o feriu profundamente. O evangelho, irmãos, não precisa de pregadores, professores e cristãos, pseudos cristãos, que não vivem o que pregam e ensinam. O evangelho não precisa de pessoas assim. Sétima lição sobre o profeta Oséias, mesmo com todos os defeitos. Deus te ama, tá? Deus te ama. Mesmo com todos os defeitos, irmãos, a esposa de Oséias, a Gomer, é amada, resgatada e perdoada pelo seu esposo Oséias, mas mesmo sendo amada, ela escolhe trair. Ela é mais atraída pelo adultério do que pelo seu esposo, por um casamento legítimo. Porém, mesmo assim, com todos os defeitos, Oséias continua amando-a. O amor de Deus, irmãos, nos constrange a mudar. Assim como Gomer tinha um exemplo dentro de casa, Deus, irmãos, é o modelo. Não é porque Deus
apesar do nosso defeito, Deus nos ama, mas é justamente para nos levar ao arrependimento, para nos levar à mudança, à transformação. Ele é o nosso espelho. Então não pare por causa das suas limitações. Elas só te vencem se você desistir de provar a mudança que Jesus propõe na palavra. Oitava lição sobre o profeta Oséias. Mesmo perdoados, voltaram a ser pródigos. Irmãos, mesmo depois de Oséias perdoar sua esposa, ela voltou à prática do adultério. Há muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, foram perdoadas, mas voltaram a viver a mesma vida velha de antes. Porém, o que Deus quer que você saiba é que o perdão dele não tem limites para perdoar quem está realmente arrependido. Você que já foi cristão e está achando que não dá mais, que não tem jeito, a história de Oséias é uma realidade sobre o perdão de Deus na nossa vida. Só não dá para voltar e ser melhor do que antes se você não quiser. Deus te ama do mesmo jeito de antes. Deixe de ser pródigo, arrume as suas malas e dê adeus para o mundo, voltando para os braços do teu Pai. Nona lição sobre o profeta Oséias. Esse não é o povo de Deus. Irmãos, um dos nomes dos filhos de Oséias e Gomer se chamava Lo-Ami, ou seja, está lá em Oséias 1:9, que quer dizer assim, Deus mandou o profeta Oséias colocar o nome de Lo-Ami, e Lo-Ami quer dizer não é o meu povo. Ou seja, pelo nome da criança, Deus deixou bem claro a condição espiritual de Israel. É o nosso comportamento que define se somos povo de Deus ou não. Jesus disse em Mateus 7:22, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome não realizamos vários milagres. Aí no versículo 23, Jesus disse, afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Aí alguém pode falar, mas pastor Hamilton, como é que pode, se Jesus é onisciente, como é que pode não conhecer alguém, afastar de mim porque eu não te conheço? Como é que Jesus pode dizer isso se ele é onisciente? É o seguinte, é que Jesus, o eu não te conheço ali, é eu não te conheço como meu povo por causa das suas atitudes e por causa do seu estilo de vida sem Deus. 10ª lição sobre o profeta Oséias. Pouco conhecimento gera adultério. A única forma, irmão, do povo de Deus ser destruído é quando lhe falta conhecimento e prática sobre Deus. É o que diz Oséias 4:6. Diz assim, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. E conhecer a Deus vai além de informação sobre Deus. Informação sobre Deus é uma coisa, relacionamento com Deus é outra. Ser cristão é se relacionar com o Criador. Muitos estão preocupados em conhecer a vida dos outros, mas o verdadeiro cristão está preocupado em conhecer sobre Deus. Não adianta ter tempo de igreja, mas não conhecer e não ter vida e temor a Deus. Nossa maior necessidade não é de coisas, não é ter mais dinheiro ou conquistas materiais, e sim mais comunhão e conhecimento de Deus. Que Deus abençoe você com essas 10 lições sobre Oséias. Compartilhe essa mensagem com 5 pessoas do seu contato e fica aqui o meu muito obrigado em nome de Jesus.